Olá turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. E nessa aula nós vamos dar continuidade na aula anterior, que nós aprendemos o que são vetores, que são as variáveis compostas homogêneas unidimensionais. São variáveis que possuem apenas uma dimensão e nós podemos guardar mais de um valor dentro da mesma variável, dentro da mesma estrutura. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as variáveis compostas multidimensionais, que são as matrizes. Como são multidimensionais, nós podemos dizer que possuem duas ou mais dimensões. Vamos passar por 4 pontos para a gente entender como manipular essas estruturas de dados, declarar, atribuir, preencher e mostrar os valores de uma matriz, depois alguns exemplos e finalizando com exercícios. Bom, na aula anterior, que a gente viu o que são vetores, são variáveis compostas unidimensionais, eu expliquei para vocês usando a analogia de um edifício, que o edifício ele tem uma divisão básica que são os andares. Só que nós sabemos que cada andar, por sua vez, pode possuir mais de um apartamento. Então, os andares desse edifício residencial, eles são subdivididos em apartamentos. E esses apartamentos, por sua vez, eles são divididos em cômodos. Por isso que a gente fala que um prédio é uma estrutura multidimensional, porque ele possui mais de uma divisão. Então são os andares, os apartamentos, os cômodos, enfim. Os vetores, eles possuem como principal característica apenas um índice para poder identificar cada posição dele. Como são variáveis unidimensionais, só possuem uma dimensão, cada parte desse vetor é dividido e identificado por apenas um índice. Quando a gente fala de variáveis compostas multidimensionais, que são as matrizes, elas precisam de mais de um índice, pelo menos 2. Na prática, uma matriz pode ter um conjunto infinito de dimensões. Só que para essa disciplina específica, nós vamos trabalhar com apenas 2 dimensões. Então, as matrizes bidimensionais. Vamos trabalhar com variáveis compostas multidimensionais com apenas 2 dimensões. Então, as matrizes serão divididas em apenas linhas e colunas. Se lá no vetor cada posição precisava de um índice para identificá-la, aqui em matrizes, como a gente vai trabalhar com 2 dimensões, cada posição de uma matriz vai precisar de 2 índices. Um índice para indicar em que linha que está e o outro índice para indicar em qual coluna que está. E como que a gente faz para a gente declarar matrizes em algoritmos? Quase, muito parecido, tá? Quase igual à declaração de vetores. Só que agora eu vou especificar quantas linhas e quantas colunas vão ter no total. Eu vou usar o comando declare, vou definir o nome da minha matriz, vou definir o identificador para ela, e entre colchetes eu vou especificar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. E vou separar esses valores por uma vírgula. E também ao final eu finalizo aqui especificando o tipo desse dado em algoritmos. Em C++, eu inicio a declaração especificando o tipo, determino o nome da matriz e aqui tem uma diferença, porque eu vou definir número de linhas e número de colunas em pares de colchetes de forma separada. Então eu abro o colchete, especifico o número de linhas, fecho o colchete, abro o colchete, especifico o número de colunas, fecho o colchete, ponto e vírgula. É muito importante que seja definida nessa ordem exatamente. Primeiro o número de linhas, em seguida o número de colunas. Essa é a convenção, esse é o padrão. E cada um dentro de pares diferentes de colchetes.
diferente do algoritmo que a gente especifica com a vírgula. Algumas linguagens de programação, diferente da linguagem C++, também trabalha com essa separação entre a quantidade de linhas e colunas usando a vírgula, mas no nosso caso aqui a gente tem que usar a sintaxe da linguagem. Exemplo. Supondo que precisamos declarar uma matriz bidimensional, ou seja, linhas e colunas, de nome x, onde o tamanho da primeira dimensão, ou seja, a quantidade de linhas que ela vai ter, né? Então, dimensão é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, onde o tamanho da primeira dimensão é 3, ou seja, vai ter 3 linhas, e o da segunda dimensão, que é a quantidade de colunas, vai ser 5. Ou seja, uma matriz 3 por 5, sempre seguindo esse padrão. Primeiro a quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. E o tipo dessa matriz é tipo numérico, né? O tipo inteiro. Como que ficaria? Declare em algoritmos x, 3 linhas, 5 colunas do tipo numérico. Então isso aqui ficaria dessa forma aqui na memória. Como os índices em algoritmos começa sempre do 1, o primeiro elemento dessa matriz está na linha 1, coluna 1. Então é x na posição 1, 1. X na primeira linha, primeira coluna. Por exemplo, essa posição aqui é x na linha 3, coluna 4. Ou seja, x na posição 3, 4. Se for C++, a gente tem que lembrar que o primeiro índice é sempre 0, tanto para as linhas quanto para colunas. Nesse caso aqui, como eu estou dividindo uma matriz em 3 linhas e 5 colunas, eu tenho a capacidade de salvar 15 valores ao mesmo tempo aqui dentro dessa matriz. Para a gente atribuir valor a uma posição específica da matriz, funciona muito parecido também em relação aos vetores. Acontece que eu preciso, ao especificar o nome da matriz que vai receber o valor, aqui no exemplo, notas alunos, notas underline alunos, recebe 8.3, eu preciso também especificar em que linha e em qual coluna esse valor vai ser atribuído. Então, na linha 10, coluna 5. Sempre que a gente estiver trabalhando com matrizes, eu preciso especificar que linha e que coluna eu estou lendo e também mostrando, preenchendo, atribuindo um valor a essa posição. Quando eu digo que eu vou preencher uma matriz, é da mesma forma que os vetores, é atribuir valores da primeira posição dessa matriz até a última. Então a gente precisa implementar mecanismos para poder iterar sobre essa estrutura, sobre essa matriz, para poder percorrer toda ela e ter a possibilidade de definir valores para cada uma das posições. No caso dos vetores, como são estruturas unidimensionais, a gente precisava implementar somente uma estrutura de repetição, porque ela ia iterar, ia repetir somente em uma dimensão, ou seja, da primeira posição desse vetor até a última. Agora, em matrizes, é diferente. Seguindo a lógica, se eu tenho 2 dimensões, eu vou precisar implementar 2 laços de repetição, 2 estruturas para ou for, para poder percorrer as linhas e as colunas. A gente vai ver agora como que faz isso. Exemplo. Supondo que desejamos escrever um algoritmo que preenche uma matriz de tamanho 3 por 2, ou seja, 3 linhas, 2 colunas, com valores que vão ser informados pelo usuário. Como que ficaria o código? Ficaria dessa forma aqui, pessoal. Eu vou ter 2 paras. Eu vou ter 2 paras aninhados, com N mesmo, aninhados. O primeiro para vai ser o para controlar o número da linha. Por isso que a variável controlador eu declarei ela como L. Então, se são 3 linhas, o meu L vai da linha 1 até a linha 3. Então, ele vai preencher primeiro
primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha. Só que cada linha dessa, primeira, segunda e terceira, cada linha dessa é dividida em colunas. Quantas? 2 colunas. Então, a primeira linha tem 2 colunas, a segunda linha tem 2 colunas, a terceira linha tem 2 colunas. Para cada linha ele tem que preencher 2 valores, um para a coluna 1 e o outro para a coluna 2. Para cada vez então que ele executar esse para aqui, na primeira execução o L vai receber 1. Para cada vez que ele executar isso aqui, ele tem que executar também esse para com a variável controladora C 2 vezes. Na primeira execução, então, L recebe 1 e ele vai iniciar um bloco de execução e dentro desse bloco eu tenho o para. Então, L recebe 1 e quando ele executar a primeira vez esse para, o C recebe 1. Então, L é igual a 1, C é igual a 1. Depois, o L vai permanecer 1, porque o C ainda não executou a segunda vez, e o C passa de 1 para 2. Então, o L vai ser 1 e o C vai ser 2. Então, ele vai mostrar na primeira execução. Digite o valor da primeira linha, primeira coluna. Vai ler o valor digitado pelo usuário e vai colocar na matriz M, na linha 1, coluna 1. Na segunda execução, ele não volta lá para o para L, porque eu preciso executar o para uma segunda e última vez. O C agora recebe 2, e agora ele mostra, digite o valor da primeira linha, que o L ainda não mudou, segunda coluna. Ele vai ler o valor digitado pelo usuário, vai colocar na matriz M, primeira linha, segunda coluna. Agora sim, esse C já executou todas as vezes, ele volta aqui para esse para L e o L agora passa a receber 2. E assim sucessivamente, ele vai executando. Como que ficaria a simulação? Na primeira repetição, então, L recebe 1 e ele entra no para C, recebendo 1 também, e ele vai pedir para digitar o valor da primeira linha e da primeira coluna. O usuário digita 8, então ele vai preencher a matriz na primeira linha, primeira coluna com o número 8. Segunda repetição, o L continua 1 e o C passa a ser 2. Então, L continua 1 e o C passa a ser 2. Vai pedir para digitar o valor da primeira linha, segunda coluna, o usuário digita 4. Agora, essa matriz M na posição 1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2, recebe o valor 4. Agora que ele preencheu toda a primeira linha, ele vai preencher agora a segunda linha. Para começar a segunda linha, ele tem que preencher a primeira coluna e depois a segunda coluna. Então, ele agora recebe 2 e o C reinicia, porque ele vai ser executado novamente, vai ser repetido novamente. C recebe 1. Então, digite o valor da segunda linha, primeira coluna, digita 12, preencheu na matriz, na posição 2, 1. L continua 2, C agora passa a ser 2 e vai pedir para digitar o valor da segunda linha, segunda coluna, o usuário digita 2, pronto, preenchemos agora a primeira linha, a segunda linha. Agora M na posição 2, 2 recebe 2 e assim por diante. Nesse caso aqui ele vai executar o L mais uma última vez, recebendo 3, vai pedir o valor da terceira linha, primeira coluna, o usuário vai digitar 90 e para finalizar o L continua 3 e o C passa a ser 2 e o usuário digita menos 32 e agora nós finalizamos o preenchimento dessa matriz. Se fosse uma matriz de 3 dimensões, seria o para L da linha, dentro dele o para C da coluna e dentro do para C da coluna o para P, por exemplo, de profundidade. Então, seria linha, coluna, profundidade. Então, seria 3 paras aninhados, um dentro do outro. Se fosse 4 dimensões, seria 4 paras, um dentro do outro. E assim sucessivamente. Para simplificar o entendimento, a gente vai trabalhar com apenas 2 dimensões. Mas entendendo como funciona esse mecanismo de navegar pela matriz, você consegue implementar o código para qualquer quantidade de dimensões. Agora que eu tenho uma matriz preenchida, para mostrar todos os valores que está nela, é a mesma lógica. Eu vou usar 2 paras, um dentro do outro, aninhados, e vou percorrer essa matriz escrevendo os valores dela.
Então, eu tenho o para L recebendo de 1 até 3 e a coluna de 1 até 2. Então, dentro desses dois paras, eu tenho o comando escreva e ele vai percorrer todas as linhas e para cada linha todas as colunas, mostrando o valor respectivo de cada uma delas. Exemplo. Faça um algoritmo que preenche uma matriz inteira, que eu vou chamar de MAT, M-A-T, com 4 linhas, 2 colunas. Calcule e mostre o resultado da soma de todos os elementos dessa matriz. Então, primeiro eu preencho a matriz, depois eu somo. Vou explicar esse código na linguagem C++. A proposta em algoritmos é essa aqui. E como que seria em C++? Seria mais ou menos isso aqui. Declarei 4 variáveis, todas elas inteiras. MAT, né? MAT, que é a minha matriz, com 4 linhas, 2 colunas, soma, que vai ser a minha variável acumuladora, e as variáveis controladoras do para, o I e o J. Por que eu estou usando o I e o J? Lembrando lá da álgebra linear, né? Que a gente usa para identificar linhas de matrizes, a gente usa o I, e para identificar colunas, a gente usa o J. Então, a linha vai ser I e o J vai ser coluna. Tenho variável acumuladora? Sim, a variável soma. Então, inicializo com 0. Mostro para o usuário. Digite os valores inteiros da matriz MAT. E como é uma matriz, eu preciso implementar 2 fors. Como é uma matriz de 4 linhas e 2 colunas, as linhas vai de 0 a 3 e as colunas de 0 a 1. Porque é C++. Então, as minhas linhas vai de 0 até 3, ou seja, I menor que 4, e as colunas vai de 0 até 1, ou seja, J menor que 2. Eu vou pedir para digitar I mais 1 linha e J mais 1 coluna. Lembrando que aqui eu não estou alterando nem o valor de I, nem o valor de J. Eu estou somando somente mais uma unidade para ficar mais intuitivo, para aparecer para ele. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Aí passa, volta, né? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. E todas as vezes que ele mostrar essa mensagem pedindo, o usuário vai digitar um valor e eu vou salvar esse valor respectivamente na matriz MAT, na linha I, coluna J. Depois que esse for, né, que essas duas linhas aqui, né, 9 e 10, são executadas 8 vezes, ou seja, 4 linhas vezes 2 colunas, eu volto nessa matriz e vou somar todos os números que foram digitados. Poderia, no momento que eu estou lendo, já ir acumulando, sem problemas. Mas eu fiz separado aqui para ficar mais explicado. A minha linha vai de 0 a 3, a minha coluna vai de 0 a 1, e eu vou acumulando dentro da variável soma os valores individuais dessa matriz. Terminou a execução do for, como é só uma linha de comando, eu não preciso abrir e fechar o bloco de execução do for aqui, que são as chaves, né? Terminou a execução do for, na linha 16, fora do for, eu mostro a soma dos elementos da matriz MAT. E finalizamos. Vamos agora para o segundo exemplo. Faça um algoritmo que receba valores numéricos digitados pelo usuário e preencha uma matriz M, 2 por 2, ou seja, uma matriz quadrada. Calcule e mostre a matriz R, ou seja, uma segunda matriz, resultante da multiplicação dos elementos de M pelo seu maior elemento. Ou seja, eu recebo os valores dessa matriz M, que são 4 valores, 2 linhas, 2 colunas. Depois eu descubro qual foi o maior valor digitado para M, volto em M, multiplico todos os valores originais pelo maior deles e salvo esse resultado dentro da matriz R e mostro para o usuário. Então esse é o código em algoritmos e como ficaria em C. Tenho duas matrizes com 2 linhas, 2 colunas, matriz M e a matriz R. Uma variável para guardar o maior valor de M e
é as controladoras I e J. Maior recebe 0 inicialmente, porque eu vou fazer uma comparação. Para cada número que eu receber dentro de M, eu verifico se aquele número é maior do que o maior que já foi digitado. Inicializei com 0, imaginando que não será digitado números negativos. Primeiro passo, preencher a matriz M. Então eu uso 2 fors, um para a linha e outro para a coluna, e vou ler os valores aqui dentro de M. Depois que eu preenchi a matriz M, que eu fiz da linha 7 até a linha 11, eu percorro ela novamente para descobrir qual que é o maior valor. Então vou percorrer, as linhas vai de 0 a 1 e as colunas também vai de 0 a 1, porque são 2 linhas e 2 colunas. Para cada um desses 4 elementos de M, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Para cada um desses elementos eu verifico, eu testo se esses elementos que eu estou percorrendo, né, dentro do for, se ele né, é maior que a variável maior que eu já defini. Se for, por exemplo, 1, ele já vai ser maior. Então, maior vai passar a ser o número 1. Supondo que na primeira execução, já o primeiro elemento da matriz tem o valor 1. Aí vai verificar que 1 é maior que 0, verdadeiro. Então, maior agora não vai ser mais 0, ele vai ser substituído por 1. E assim ele sempre vai guardar dentro da variável maior o maior valor que foi lido dentro de M. Finalizou o for, dentro dessa variável eu tenho o maior valor. Agora eu vou percorrer M novamente, multiplicando cada um daqueles 4 valores, né, 2 por 2, multiplicando eles pelo valor da variável maior e guardando esse resultado nas posições respectivas de R, que também tem 2 linhas e 2 colunas. Então, as minhas linhas vai de 0 a 1, coluna de 0 a 1. Então, na primeira execução, R na posição 0, 0, vai receber o maior valor encontrado vezes M na posição 0, 0. Aí vai para a segunda. R na posição 0 para a linha, 1 para a coluna, vai receber o maior número de M vezes M na posição 0, 1. Linha 0, coluna 1. A terceira execução, R na posição 1, 0, ou seja, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, né? Linha 1, coluna 0, vai receber maior vezes M na posição 1, 0. E por último, R na posição 1, 1, vai receber maior vezes M na posição 1, 1. E agora eu tenho o resultado dentro de R, é só usar um novo par de for alinhados, indo de 0 a 1 para a linha, 0 a 1 para a coluna, e mostrando todos os valores dessa matriz. Então aqui eu estou acrescentando mais um para ficar primeira linha, primeira coluna, enfim, né? E além disso eu estou mostrando o valor de R na posição respectiva. Okay? Então não coube aqui na linha, eu quebrei a linha, mas não conta como mais uma linha de código. Okay? Quebrei a linha, mas esse trecho aqui é uma continuação da linha 21. E esse é o exemplo 2. Exercícios, vamos lá, praticar. Cria um programa em C++ que receba os valores de uma matriz quadrada de 5 por 5. Considere que o usuário não informará valores duplicados. Em seguida, quando eu receber todos esses 25 valores de D, eu vou ler um número X qualquer e escrever uma mensagem indicando se o valor de X existe ou não na matriz. Nós já fizemos um exercício parecido na aula anterior de vetores, só que agora é uma matriz. Ao invés de um for, serão 2 fors. Um para a linha e um para a coluna, mas a lógica é a mesma. 2. Escreva um programa em C++ que leia uma matriz G, 5 por 5, e preencha automaticamente 2 vetores de 5 elementos, chamados SL e SC.
Então, eu vou ler uma matriz 5 por 5 e vou receber do usuário esses valores e vou preencher automaticamente 2 vetores de 5 posições cada um, separados. Mas com o que eu vou preencher? No vetor SL, eu quero as somas das linhas. Então, eu tenho uma matriz 5 por 5. Eu vou somar todos os valores da primeira linha da matriz G e vou salvar o resultado na primeira posição do vetor SL. Vou somar todos os números da segunda linha da matriz G e vou pegar o resultado e salvar na segunda posição do vetor SL. Vou somar todos os valores da terceira linha da matriz G e salvar o resultado dentro da terceira posição do vetor SL. E assim sucessivamente, até o final, até a quinta linha da matriz. No vetor SC, eu vou fazer da mesma forma, só que ao invés de somar as linhas, eu vou somar as colunas. O somatório da primeira coluna da matriz G, eu vou salvar dentro da primeira posição de SC. Somatório da segunda coluna da matriz G, eu vou salvar dentro da segunda posição da matriz SC, do vetor SC, e assim sucessivamente. No final, eu mostro os vetores, né? SL e SC, ou seja, os 5 valores de SL e os 5 valores de SC. 3. Construa um programa em C++ que leia uma matriz de M 6 por 6, 6 linhas, 6 colunas. Em seguida, copie para um vetor V, ou seja, outro vetor de 6 posições, o menor elemento de cada linha da matriz M, em suas posições respectivas. Ou seja, vou lá na primeira linha da matriz M. Qual que é o menor valor? Eu tenho que descobrir. Descubro esse menor valor e salvo ele na primeira posição do vetor V. Descubro qual é o menor valor da linha 2, da matriz da segunda linha, né? Que é a linha 1. A primeira é linha 0, segunda, linha 1. Então, descubro qual é o menor valor da segunda linha da matriz M e salvo na segunda posição do vetor V, e assim sucessivamente. Mais ou menos parecido com o 2, né? Só que o 2 eu somo e o 3 eu só quero o menor. Essa 4 é interessante. Elabore um programa em C++ que leia uma matriz A 4 por 4, 4 linhas, 4 colunas. Calcule e escreva a soma dos elementos marcados com X nos esquemas abaixo. Muito bem. Eu quero o resultado de 4 somas. Eu quero preencher essa matriz A 4 por 4 com 16 valores. No primeiro resultado, eu quero a soma apenas dos elementos da primeira e da segunda linha apenas, só que considerando apenas primeira e segunda coluna também, somente desses primeiros 4 elementos aqui. O segundo resultado, eu quero a soma dos elementos da terceira e quarta linha da matriz, só que também na terceira e quarta coluna dela, ou seja, só esses aqui. No terceiro resultado, eu quero a soma de todos os elementos da matriz abaixo, né, a partir da diagonal principal abaixo, ou seja, todos esses aqui. E na quarta saída do algoritmo, eu quero a soma de todos os elementos acima da diagonal principal, desconsiderando ela. Eu vou considerar a diagonal principal no terceiro resultado, né, e tudo que está abaixo dela. No quarto, eu quero só o que está acima. Então, tem uma lógica que a gente consegue implementar dentro do for, que ele não vai somar todos, ele vai somar somente esses números aqui. Dica para vocês. Na primeira linha, eu vou ler até a primeira coluna. Eu vou acumular, né? Vou somar, vou acumular até a primeira coluna. Na segunda linha, eu vou acumular até a segunda coluna, então, ou seja, primeira e segunda coluna. Na terceira linha, eu vou pegar
até a terceira coluna para poder acumular. Primeira, segunda, terceira. E na quarta linha eu pego até a quarta coluna para poder acumular. Então a lógica é mais ou menos essa. Essa é a dica. 5. Em uma loteria, a aposta é realizada em cartelas divididas em 5 linhas e 5 colunas, preenchidas com números de 1 a 25. Então eu tenho uma cartela como se fosse o exercício da aula anterior, que é a Mega Sena, né? Só que lá na cartela da Mega Sena eu tenho 60 números. Aqui eu só tenho 25, 5 linhas, 5 colunas. Então vai de 1 até 25. Em cada concurso é realizado o sorteio de 5 números dentro desse intervalo de 1 a 25. Faça um programa que receba uma aposta codificada em uma matriz aposta 5x5, preenchida pelo jogador de forma de onde forem informados. O número 1 identifica os valores apostados e o número 0 identifica os valores que não foram apostados. Então pensa que eu vou receber 25 números do usuário. Só que eu não vou receber os números, eu vou receber 1 ou 0. 1 significa que eu estou marcando aquele número e 0 significa que eu não estou marcando. Como essa cartela é de 5 linhas e 5 colunas, vamos supor, por exemplo, que quando eu estiver ali na primeira linha dessa matriz, eu digito 0, 0, 1, 0, 0. Eu digitei 5 valores. Quer dizer que na primeira linha eu marquei o número 3, porque foi 0 para 1, 0 para 2, 1 para 3, 0 para 4 e 0 para 5. Então é essa a codificação. Aí eu vou ler a segunda linha da matriz. Eu coloco tudo 0. Ou seja, na segunda linha dessa cartela eu não marquei nenhum número. Na terceira linha eu marco 1, 1, 0, 0, 0. Ou seja, eu marquei o número 11, 12, o 13, o 14 e 15 eu não marquei. E assim por diante. Em seguida, receba os valores sorteados em um vetor chamado sorteio. Então eu vou receber 5 valores no vetor chamado sorteio. Esse sorteio eu vou preencher com os números mesmos. Foi sorteado o número 5, o número 10, o número 11, o número 7, o número 20, enfim. Com essa cartela codificada, né? 0 para não marcado e 1 para marcado e o vetor sorteio, eu quero contar e mostrar quantos pontos foram obtidos pelo jogador na aposta que ele fez. Implemente o recurso para não permitir que o jogador aposte em mais de 5 números da cartela. Então eu vou criar laços condicionais ali para impedir que o usuário informe mais de 5 números. Se quando ele estiver digitando, ele estiver informando a aposta dele, com 0 e 1, você pode contar quantas vezes o 1 foi informado. Quando der 5 vezes, ele para de ler essa matriz e preenche todo o resto com 0. Pode ser feito dessa forma também, para poder controlar e garantir que ele não aposte mais de 5 números na cartela. Então, pessoal, é isso. Aqui nós encerramos o conteúdo de estruturas de dados, encerramos o conteúdo de matrizes, alguns exercícios para vocês concluírem aí, e nas próximas aulas nós vamos mudar de assunto e, para finalizar o conteúdo desse módulo e da disciplina, nós vamos ter uma sequência de 2 aulas falando sobre modularização de algoritmos, ou seja, criação de funções. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.